No último vídeo aqui do canal, onde eu falo alguns mitos sobre os alemães, eu perguntei pra vocês se vocês queriam ver um vídeo só sobre as comidas típicas alemãs. E vocês disseram que sim, então o pedido de vocês é uma ordem. Por isso hoje eu vou falar da culinária típica daqui, quais são os pratos mais comuns e o que os alemães comem no dia a dia na vida real. Se você não me conhece, meu nome é Débora e eu moro aqui na Alemanha desde 2020 e nesse canal eu compartilho não só dicas e informações pra você que quer vir morar aqui, como também curiosidades e minhas experiências pessoais como uma imigrante brasileira. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo. Lá nas outras redes eu compartilho um pouquinho mais do meu dia a dia e da minha vida pessoal, então me segue por lá também se você quiser. Quando a gente pensa na culinária típica alemã, a primeira coisa que provavelmente vem na nossa cabeça é um prato com salsicha e chucrute. E sim, os alemães comem bastante salsicha e chucrute, mas a culinária daqui não se resume só a isso e eu vou mostrar isso pra vocês hoje. Então, começando pelas salsichas, que é o que todo mundo já ouviu falar, a Alemanha tem inúmeros tipos, mas as mais famosas e tradicionais são a Bratwurst, que é feita de carne de porco ou de vaca, normalmente frita, assada ou grelhada, a Weisswurst, que é muito consumida principalmente na Bavária, e é uma salsicha branca de vitela e toucinho de porco, e a Currywurst, que é uma salsicha de porco cortadinha e temperada com ketchup e curry. Todas as salsichas geralmente vêm acompanhada com mostarda e pão, exceto essa terceira que eu mencionei, que aí não vem com mostarda, e ao invés do pão também pode ser com batata frita. Eu não sou assim grande fã de salsicha, mas eu acho essa Currywurst bem boa. Ainda de salsicha, eles têm a Wurstsalat, que é uma salada feita de salsicha cozida em tirinhas, com cebola, vinagre, azeite e pepino em conserva. E geralmente é servida com pão ou batata frita. Essa daí eu nunca provei. Falando em batata, eles aqui na Alemanha adoram e usam como acompanhamento em muitos pratos, tipo o nosso arroz. Desde cozida, frita, em forma de purê ou em forma de salada, mais conhecida como Kartoffelsalat. Essa salada me lembra um pouco a nossa salada de maionese lá do Brasil, só que aqui em algumas regiões, ao invés da maionese, eles usam só vinagre e óleo. Ah, e é bem comum também ter pedacinhos de pepino no meio. Eu adoro tudo que é feito de batata, então ela é sempre bem-vinda no meu prato. Outros dois acompanhamentos que às vezes também são servidos como prato principal mesmo, e que são muito típicos daqui, é o Knödel e o Spätzle. O Knödel é uma bola de massa feita de pão, farinha e temperos, ou às vezes é feito de batata também, e normalmente ele acompanha pratos de carne com molho. Já o Spätzle é tipo um macarrãozinho feito de ovos, farinha e sal, e é bem comum na região do sul da Alemanha. A forma mais tradicional de servir ele é só com manteiga, pão ralado e queijo ralado, e ele também costuma ser um acompanhamento para pratos com carne e molho. Mas também tem a versão dele como prato principal, que aí é o Käsespätzle, que aí eles misturam com cebola frita e muito queijo ralado, e aí eles botam pra gratinar. É gostosinho, não vou dizer que é ruim, mas não é nada assim de outro mundo. Eu acho o Knödel, por exemplo, muito mais interessante. Uma outra coisa bem típica daqui é o repolho, tanto na forma de Sauerkraut ou chucrute, que é o repolho em conserva fermentado, quanto na forma de salada, que eles chamam de Krautsalat. Confesso que eu não sou muito fã de nenhum dos dois. Os alemães comem bastante carne de porco no geral, então tem vários pratos típicos que levam essa carne. Como, por exemplo, o Eisbein, que é o joelho de porco cozido, ou o Schweinshaxe, que é o joelho de porco assado. Normalmente, nesses pratos vem o chucrute e a batata cozida, ou o Knödel, que é aquela bolinha de pão. Outro prato com porco é o Schnitzel, que nada mais é do que um bife empanado. Em alguns lugares, eles também têm a opção do Schnitzel de peru ou de vitela, e normalmente o acompanhamento é sempre batata. Seja salada de batata, ou batata cozida, frita. Eu não sou grande fã de porco, mas eu já experimentei esses pratos e de fato eles são bons, mas o Schnitzel com certeza é o meu favorito. Ainda falando de carnes, tem outros pratos típicos daqui, como por exemplo o Königsberger Klopse, que é basicamente almôndegas com molho bechamel e alcaparra e batata cozida. Esse é um prato mais típico do norte da Alemanha, por isso eu nunca experimentei. Aí tem também o Sauerbraten, que é uma carne marinada aí por dias no vinho e no vinagre, e aí depois eles cozinham e servem com um molho marronzinho. Me lembra um pouco o molho madeira. E tem também o Gulasch, que na verdade é da Hungria, mas que aqui também é bem típico. E nada mais é do que uma carnezinha de panela ou um ensopado de carne, sei lá como é que você chama aí na sua cidade. Um outro prato bem típico daqui é o Flammkuchen, que lembra uma pizza, mas é diferente. A massa ela é bem fininha e aí é coberta por creme azedo, cebola e bacon. É uma delícia e acaba aí sendo um pouco mais leve do que a pizza, eu pelo menos acho. E uma coisa super tradicional daqui é o famoso Brezel, ou pretzel em inglês, que é aquele pãozinho com o formato de nó. Aqui no sul da Alemanha é super comum você pedir um Butterbrezel, que é com manteiga. E nos Biergarten da Bavária você encontra ele com o Batsta, que é um cremezinho aí picante à base de queijos. Eu preciso dizer que a primeira vez que eu comi uma Brezel aqui eu achei meio sem graça, mas depois com o tempo eu passei a apreciar. Então hoje em dia comer uma Butterbrezel
com um cafezinho assim no lanche, eu acho top. E por último, vamos falar de sobremesas. Diferente do Brasil, que ama açúcar e tem várias opções de sobremesas super doces e deliciosas, a Alemanha não tem assim tantas opções e as que tem não são muito doces. A primeira é o Apfelstrudel, que tem origem austríaca, mas que é bem comum de encontrar aqui. É como se fosse uma massa recheada com maçã, canela e passas e é assada no forno. Aí normalmente se serve com açúcar polvilhado por cima ou com alguma calda de baunilha, chantilly ou sorvete. É bem gostoso e eu ouso dizer que é a minha sobremesa favorita daqui. E a segunda, que a gente tem a nossa versão do Brasil, é a Schwarzwälder Kirschtorte, que nada mais é do que um bolo floresta negra. A massa é feita de pão de ló e aí leva chocolate, cerejas, licor de cereja. É a versão original do nosso. Eu, como não gosto de cereja com chocolate, não sou muito adepta desse bolo aí não, mas tem quem goste. Porém, como toda culinária típica, existem os pratos que fazem parte da tradição de um país, mas que não necessariamente são pratos que as pessoas comem no dia a dia, todos os dias. Tipo no Brasil, que tem a feijoada com couve, farofa e laranja, mas não é todo dia que a gente come isso. Aqui na Alemanha é igual. De forma geral, os alemães comem 3 refeições por dia e às vezes rola um lanchinho à tarde. Tudo que eu vou falar aqui é uma generalização, então é claro que existe muita gente que não come dessa forma ou não come as coisas que eu vou falar aqui, mas eu diria que a maioria segue mais ou menos isso. Então, por exemplo, de café da manhã é bem comum os alemães comerem pão com queijo e ou salame, e eles adoram colocar umas fatias de pepino e tomate. Aliás, isso é uma particularidade daqui, eles amam pepino e eles comem assim quase como se fosse um snack. Aliás, não só pepino, mas tomate e pimentão também. Inclusive as crianças começam a comer esses vegetais crus desde bem pequenininhas. Então nas creches ou em casa mesmo, é super normal você ver uma criancinha de 2 ou 3 anos comendo um pimentão cru ou um pepino. Isso eu acho bem curioso, porque no Brasil, definitivamente isso não é uma coisa muito comum de se ver. Outra coisa de café da manhã que eles também comem é pão com manteiga e geleia. Essa combinação de doce com salgado é bem gostoso e a primeira vez que eu vi isso, eu confesso que eu achei um pouco estranho, mas quando eu provei, eu entendi o porquê que eles comem. E eles também curtem muito comer muesli, que é um cereal, mas não é tipo um cereal de sucrilhos, tá mais pra uma granola, mais ou menos, com frutas, iogurte ou leite. Esse é o menu de café da manhã mais comum daqui. Aí de almoço é muito relativo, depende muito da pessoa, de onde ela trabalha, mas no geral eles gostam de fazer uma refeição grande. Não é como nos países nórdicos que eles comem pão no almoço e a refeição grande acaba ficando pro jantar. Aqui eu acho que é mais parecido com o Brasil nesse aspecto. Então, se as pessoas trabalham numa empresa que tem uma cantina, geralmente eles comem lá. E essa cantina normalmente serve algumas opções de pratos, tanto com carne como vegetarianos, e tanto opções de pratos alemães, tipo spätzle com lentilha e salsicha, como de outros países, tipo curry de legumes ou algo do gênero. Já se a empresa não tem cantina, eles costumam procurar ali algum restaurante ou supermercado que seja perto do trabalho. E aí, é claro, vai depender da oferta que eles têm ali em volta. Nos supermercados é bem comum ter um buffet de salada com vários tipos de vegetais e acompanhamentos, tipo batata, macarrão, cuscuz marroquino, e normalmente a galera que trabalha nos escritórios comem bastante nesses buffets. Uma coisa curiosa, nas creches e nas escolas, pelo menos em Tübingen, no estado de Baden-Württemberg, eles têm 2 pratos que são doces, então pra gente seria uma sobremesa, mas que eles servem como prato principal. Inclusive eu fiz uma vez um vídeo no TikTok falando sobre esses pratos e deu mó polêmica, porque um monte de gente comentou que era mentira, que nunca tinha visto isso. Por isso eu volto a dizer que é bem comum aqui na minha cidade. Não sei se em outras cidades são assim, mas aqui é. E esses pratos se chamam Milchreis e Kaiserschmarrn. O Milchreis é arroz doce com compota de frutas, e aí normalmente é de cereja. E o Kaiserschmarrn é uma massinha frita que depois eles comem com açúcar e canela ou com purê de maçã. Me lembra um pouco, assim, lá longe, um bolinho de chuva. Pronto, agora vai ser outra polêmica. Vamos dizer que não tem nada a ver com bolinho de chuva. De jantar, os alemães costumam comer mais uma vez pão. Até existe uma expressão pra isso que se chama Abendbrot, que é o pão da noite. Porém, eles costumam jantar cedo, tipo entre 6 e 8 da noite no máximo. E aí eles comem exatamente como eu falei no café da manhã. Queijo, se eles gostam, salame, pepino, tomate, pimentão, enfim. E aí no inverno, às vezes também rola uma sopinha. Já de lanche ou de snacks, eles costumam ser bem saudáveis. Normalmente eles comem alguma fruta ou então cenoura e, mais uma vez, o pepino com hummus, que é uma pastinha de grão de bico. De forma geral, eu acho que a alimentação dos alemães é bem balanceada e saudável. Eles comem bastante legumes, vegetais, frutas, e isso é ensinado para as crianças desde muito pequenas.
Eu trabalhei numa creche com um grupo de 25 crianças de 2 a 6 anos e eu me lembro que só tinha uma criança que não comia vegetais. O resto, todo mundo comia de tudo. E isso eu acho muito massa, porque eles aprendem desde cedo a não ter muita restrição alimentar. Se você se interessou e quer saber um pouco mais sobre esse trabalho na creche que eu tive, eu fiz esse vídeo daqui onde eu explico direitinho quais eram as minhas tarefas de lá e tal. Ou se você quiser saber aí alguns costumes estranhos alemães que eu não peguei e nem pretendo pegar, assiste esse vídeo daqui. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo e é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!